Fala, guardiões dos mistérios! Seja muito bem-vindo ao Arcano Maior e que bom que você está de volta. Pega seu material que hoje nós vamos iniciar nossa jornada no número 7. E estamos quase no final dessa série. E não se preocupa, pois depois que terminar esta série já tenho ótimos projetos para trazer para vocês. E eu já quero pedir desculpas por esse tempo longe, que já é quase um mês sem postar vídeo neste canal, mas estive um pouco doente e não consegui continuar com o projeto. Mas estou aqui hoje e este é o 7º vídeo onde eu explico sobre a estrutura dos arcanos menores do tarô. Eu deixei para você aqui uma playlist com todos os outros vídeos desta série, para que você possa compreender certinho como funciona essa estrutura. Então, se você está caindo aqui de paraquedas nesse vídeo, eu recomendo que você veja o primeiro vídeo desta série. Eliduga aqui e hoje nós vamos falar sobre o número 7 dos naipes do tarô. Quando o número 7 aparece em uma leitura, você sabe identificar? Sabe dizer o que significa com segurança, sem se perder ou se atrapalhar? Se não, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje você vai compreender e sanar todas as suas dúvidas. Para que possamos prosseguir, vamos então recapitular as aulas anteriores? Vimos que no número 1, no AIS, que é o princípio do princípio, se estabelece um potencial de uma ideia ou ação. No número 2, que é a oposição ao princípio, as energias irão se opor às energias inicial duais. Vai falar de uma dualidade e do movimento entre os opostos. No 3, nós encerramos o primeiro conjunto da lei numérica. O número 3 é o equilíbrio do princípio. Aqui, a jornada retorna ao início, voltando-se ao AIS. No 3, todo obstáculo e empecilho foi superado e há um movimento exponencial para dar continuidade às energias do AS. No 4, se revela o princípio da oposição. Aqui as energias paralisam, revelando conflitos em que a vontade pessoal não é mais correspondida. E agora, adentramos as energias do número 5, que seria a oposição da oposição. Como o nome já diz, aqui as energias não estarão de acordo com o favorecimento das energias potenciais iniciais. É um desequilíbrio que foi causado por uma mudança repentina. Algo acontece e eu não consigo lidar com as dificuldades. Aqui no 5, o poder pessoal se esvai. No número 6, estaremos diante de um equilíbrio da oposição. Logo, estaremos diante de um eventual processo de aprendizado. No 6, vai ser a visão do passado e o aprendizado obtido. É assim, o passado surge como um aprendizado que servirá como base sólida para o futuro. No 7, estamos diante de um equilíbrio das energias potenciais, o equilíbrio do equilíbrio. Aqui no 7, as energias elas irão se movimentar para uma tentativa de retorno ao poder pessoal, vai buscar ali controlar as situações que se apresentam diante delas. Curte esse vídeo, se ele estiver te ajudando a compreender melhor o significado das cartas. Essa simples curtida vai me ajudar a trazer mais conteúdo para esse canal. E me diz aqui o que você está achando desse mini curso. Muito obrigada! O 7 de ouros vai falar sobre ganhos, progresso, crescimento e equilíbrio. Vamos lembrar que no 3 de ouros havia muita satisfação. Já no 7 vai haver um grande contentamento nas realizações. Há no número 7 uma ação consciente ali do poder pessoal, sendo o objeto principal alcançar aquilo que se deseja. O sucesso é garantido para um futuro próximo ali. Lucros, novas amizades, sociedades que vão dar certo. Nada impede o crescimento no número 7. Todas as energias são favoráveis. É uma carta que vai sempre dar um sim. O de ouros, ele
praticamente é o início de uma nova jornada. No número 6, eu mudei a direção e no número 7, eu estou florescendo novamente. A prosperidade, ela vem, só que ela vem a longo prazo. Nós vamos adentrar no 7 de espadas. É uma carta que, na minha concepção, ela traz ali aquela coisa assim, de que parece que está se dando bem numa situação. E se a gente for parar para analisar essa carta, ela na realidade é praticamente um presságio. Ela tá querendo falar alguma coisa para a gente que a gente não está conseguindo enxergar. Então, nesse momento, não veja o 7 de espadas como uma carta ruim. Entenda como que é o significado dela e quando aparecer no seu jogo, passe a analisar ela de uma forma a que ela pode estar trazendo para você informações que são muito importantes. Então preste atenção que o 7 de espadas ele pode falar de uma diplomacia, de que é necessário novos planos. Alguns decks mostram figuras que estão roubando ali, né, querendo se dar bem. Mas ela nada mais é do que um ponto da jornada de espadas em que ele quer alcançar o seu poder pessoal. Ele está desesperado, então ele vai tentar de todas as formas. E lembre-se que espadas ele é mental. Aquele movimento que ele faz é para alcançar aquilo que ele deseja. Alguns podem entender que isso é um tipo de manipulação. Uns vão achar que isso é um tipo de persuasão. E vão ver como certo e como errado. Então imagina se alguém perguntar: esse projeto que eu estou falando com fulano de tal, certo? E vem essa carta, sim, ele pode vir a dar certo, mas ele mostra ali que precisa ter uma cautela, que precisa ter um jogo de cintura, uma certa perspicácia, precisa haver, sim, uma certa manipulação. E essa manipulação, ela precisa vir de uma forma estratégica, mental. Lembra que o naipe de espadas, ele tá todo ferrado. E quando chega aqui no 7, é uma energia que dá sim para fazer aquele movimento ali de reconstrução, só que aqui precisa de muita cautela, que precisa de um ajuste, precisa de uma certa perspicácia nas decisões. Um momento de grande fragilidade ainda, então precisa que se movimente com mais cuidado, com uma certa cautela. Então, não acredite nas promessas que irão ser feitas. Pede-se silêncio nos projetos, não confie nas pessoas, evite falar demais de situações para não gerar conflitos desnecessários. É uma carta assim que vai falar assim, olha, boca fechada não entra mosquito. Tem ali ainda uma energia de conflito também, que precisa ser observado. Então, é uma carta que vai falar assim de atenção no momento atual da sua vida no geral. Essa carta, para mim, ela ainda assim é uma carta muito profunda, porque sempre que a gente vê ela no jogo, a gente não dá total importância para ela. Por isso eu vou abrir um parêntese aqui muito grande para que você entenda realmente e faça sua reflexão sobre o significado dessa carta. Eu estudo o método simbologista e isso que eu vou falar aqui também é um conhecimento que eu tirei do livro de Ney Naif. Essa carta ela representa praticamente um aviso para a gente. Aqui as energias negativas elas vão interferir na felicidade presente. Ela é um aviso para que a gente possa falar menos e ouvir mais. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. O marido de uma amiga minha estava traindo ela e eu soube. E eu fiquei, será que eu conto ou não conto para ela? Se fosse comigo, eu gostaria que alguém me contasse. Só que eu fiquei tão aflita que eu falei, eu vou pedir ajuda ao tarô, vou perguntar se é o momento, como é que tá as energias. Eu precisava saber, né, como é que tá as energias, se eu conto ou não conto. E aí veio o 7 de espadas, eu não esqueço nunca disso, porque depois disso eu entendi perfeitamente como que é o 7 de espadas, como que funciona essa carta. Não me lembro o arcano maior, que eu tiro assim.
Pelo método simbologista, a gente tira um arcano maior e um arcano menor. Eu entendi que era para eu ficar caladinha e eu não falei nada. Gente, dito e certo. Um tempo depois, ela descobriu a traição, ela viu com os próprios olhos. E o que aconteceu? Ela perdoou o marido e continuou com ele. Eu não deveria me meter ali? Eu não deveria falar nada? Em boca fechada não entra mosquito. Não é toda informação que a gente sabe que a gente tem que sair espalhando por aí. Eu fico pensando, se fosse para eu chegar e contar para ela o que estava acontecendo, talvez sobrasse para mim. Nós vamos adentrar no 7 de copas. 7 de copas é o puro devaneio, uma utopia, uma forte ilusão. Fala de um desejo de possuir aquilo que não é possível, sabe? Aquela esperança inútil sobre o que quer e o que deseja realizar. No 7 de copas, eu acredito que copas está no auge ali da utopia, sabe? Essa carta fala muito disso. Então, ela é uma fantasia excessiva. É a busca por um desejo imenso, mas que não pode ser realizado. É uma ilusão aqui no 7 de copas. A pessoa está viajando na maionese. Sabe aquele momento em que a gente está muito apaixonada por uma pessoa e a gente não consegue enxergar a realidade? A gente fica meio bitolado. Se você já passou por essa situação, me escreve aqui nos comentários. Quem aí nunca viveu o 7 de copas, né, minha gente? 7 de copas vai falar de uma realidade muito enganosa. Quando aparece essa carta, fica de olho, porque o consulente, de alguma forma, precisa levantar o véu que tampou os olhos dele de ver a realidade. E se ele continuar ali naquela situação, pode ser que seja autodestrutivo, pode ser que ele entre em uma depressão e ele vai, com certeza, sofrer uma forte desilusão amorosa. Fulano tá apaixonado por mim, eu quero muito saber se vai dar certo com fulano Beltrano. Sei lá, essa carta saiu ali de alguma forma, saiu na atmosfera, pode ter certeza que essa pessoa tá sonhando demais. 7 de paus, minha gente, vai falar de superação. É uma luta por aquilo que se deseja muito alcançar. Muito poder neste arcano. A gente não pode ignorar que quando sai essa carta, vai haver vantagens, conquistas em todos os níveis. Essa carta ela vai lembrar daqueles momentos em que parece que a gente está em desvantagem na vida, mas revela aí que vai ter ganho certo. As forças estão a nosso favor. Só que essa carta ela pede para que haja um movimento de integridade diante de tudo na vida. Seja lá o que a pessoa perguntar, a pessoa precisa ser íntegra. Ela não pode agir de forma enganosa, tentar querer ser o mais espertão. Ela precisa ter uma certa integridade com os projetos, com aquilo que ela acredita. É uma carta também que ela pode indicar ataques e defesas diante de situações que acontecem também em nossa vida. Todos os desafios são superáveis. Se quer saber se tal projeto vai dar certo, parece que está dando tudo errado, mas continua. 7 de paus é aquela carta que vai dizer que eu perdi algo, mas as circunstâncias da vida vão me trazer coisas ainda melhores. Então aqui é aguardar. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. No próximo nós veremos o 8, que vocês consigam através desse curso alcançar aquilo que vocês almejam. Um grande beijo e até o próximo vídeo.